Alô você, tudo bem com você? Esse aqui é o nosso primeiro vídeo do segundo bimestre para os alunos do segundo ano. Então se você mesmo, você é meu aluno do segundo ano, esse aqui é o vídeo certo para você. Você deve ter percebido lá na plataforma que eu já indiquei a leitura desse nosso conteúdo. O conteúdo é Antigo Regime e ele está presente no nosso livro didático a partir da página 96. Então se você ainda não fez a leitura do conteúdo, volte, pause o vídeo, volte lá, pegue o seu livro didático, faça a leitura desse nosso conteúdo aí e depois volta aqui para assistir nosso vídeo e você com certeza vai entender um pouco mais desse nosso assunto, tá certo? Vamos lá então, vamos para o que interessa, porque é a explicação e é para isso que a gente está aqui, né? Vamos lá, olha só, Antigo Regime, pessoal, foi um nome, né, um conceito utilizado pelos franceses para caracterizar aí, para conceituar o modo de vida, o sistema político, como é que as pessoas viviam aí antes do iluminismo, tá certo? Então, Antigo Regime já é uma nomenclatura, já é um jeito pejorativo de dizer, já é um jeito negativo de se referir ao sistema político, econômico, social que antecedeu o iluminismo, tá certo? Iluminismo, para vocês entenderem melhor, mais pra frente do vídeo aí eu vou dar o conceito de iluminismo segundo o nosso livro didático, tá certo? Pra gente entender aí como é que era então esse antigo regime, vamos dar umas características aqui nesse vídeo. Vamos lá. Então olha só, o antigo regime ele era caracterizado principalmente aí por seus aspectos sociais, pelos seus aspectos econômicos e pelos seus aspectos políticos. Primeiro vamos falar de política. Na política, nós tínhamos a figura do rei. Então, esses estados modernos, tá certo? Tinha a figura do rei. E o rei, ele tinha todos os poderes na sua mão ali, tá certo? Ele fazia as leis, ele era a esfera maior da justiça, tá certo? E ele também era uma espécie de representante ali, até divino. Muitos dos escritores que defendiam esse pensamento absolutista, essa era a expressão absolutista, diziam que o rei ele tinha esse poder absoluto exatamente porque era um desígnio de Deus, tá certo? Então, nós tínhamos lá essa estrutura política dividida em 3 estados. 3 estados é um modo diferente de dizer que nós tínhamos 3 classes sociais, a gente já entra nas características sociais. Então, 3 classes sociais. Nós tínhamos lá o primeiro estado, que era a primeira classe social composta pelo clero, então a igreja ainda tinha muito poder, a igreja ainda regia, ainda determinava como é que era a vida social dessas pessoas, tá certo? O segundo estado era composto pela nobreza, então os nobres, né? Essas pessoas de nomes, muitos nem tinham mais poder aquisitivo, mas o nome ainda tinha muito poder nessa época. E o terceiro estado era composto pelo restante, pelo povão. E nós vamos lembrar que a figura, né, o tipo de pessoa que representava esse povão aqui na Revolução Francesa era o burguês. Então não só o burguês, não só o cara que tinha dinheiro, porque hoje o sinônimo de burguês é o cara que tem dinheiro, que tem status, que tem poder, né? Porque hoje nós vivemos aí segundo os preceitos dessa questão monetária. Então hoje nós dividimos as classes sociais por questão econômica. Nessa época aqui se dividia as classes sociais por questões relacionadas aí ao seu berço, tá ok? Ao nascimento. Então, se você não nascia em nenhuma dessas famílias nobres, se você não fazia parte da igreja, você pertencia ao terceiro estado, essa terceira classe social, independente da quantidade de dinheiro que você tivesse. E aí nós temos a figura mais importante, o burguês, como já havia dito, mas nós temos outras pessoas aí, artesãos, camponeses, pequenos comerciantes, tá certo? Então, todo mundo que não nasceu em um berço, que não tinha um sobrenome nobre, era caracterizado, ele pertencia a esse terceiro estado, tá certo? A essa terceira classe social. E essa terceira classe social, falando de política e sociedade ao mesmo tempo, ela não tinha direitos políticos igual às outras 2 classes sociais, tá certo? E ela tinha também aí, já falando da questão econômica, a maior carga tributária. Então, quem pagava imposto nessa época era quem? Era o terceiro estado, as pessoas que pertenciam a essa terceira classe social, tá certo? Os burgueses e todas as outras pessoas ali,
tá certo? Todas as outras profissões, todas as outras pessoas, camponeses, artesãos, pequenos comerciantes, enfim, todo mundo que não fazia parte da nobreza e não fazia parte da igreja pagava as maiores cargas tributárias. Então, manter o Estado, pagar a maior carga tributária é a responsabilidade desse último Estado, dessa última classe social. Vamos lá então para a gente entender como é que eram as características desse absolutismo. O rei tinha o poder pleno, tá certo? Esse poder era determinado pela igreja, esse poder era estendido a todas as esferas, judicial, ele julgava, ele fazia leis e ele administrava. Então o rei tinha os 3 poderes aí, tá ok? A desigualdade jurídica era extremamente difundida, então quem tinha mais direitos, né? Os crimes eram os mesmos, mas as punições variavam de acordo com o estado que você pertencia, tá ok? Desigualdade na questão do imposto, como eu já havia dito, e o poder centralizado na mão do rei, e muita gente defendia esse pensamento, inclusive muita gente dentro do meio filosófico, dentro das cabeças pensantes, entre as cabeças pensantes, aí a gente pode destacar aí o Thomas Hobbes, o Jacques, um nome francês, então o professor aqui não tem habilidade para poder falar, né, fazer biquinho para poder falar aí, mas o Jacques Bossuet, e eu posso citar aqui, apesar de que o livro não trouxe, Nicolau Maquiavel, como dos filósofos, uma das mentes pensantes aí que defendia essa estrutura, esse modo de vida, esse modo político, esse modo econômico. E aí quando a gente fala de economia, a gente fala fala de mercantilismo, que era aquele sistema econômico ao qual você explorava o comércio através você explorava a economia através desse comércio intermarítimo, né? Entre os continentes, tá certo? E aí, então, pessoal, surge o iluminismo, que é nada mais, nada menos do que a busca da razão. É como se a razão pudesse explicar as coisas. Espera aí, que lógica tem alguém dominar o outro dessa forma? A gente precisa trazer uma espécie de liberdade. E aí, entre esses principais críticos ao antigo regime, entre as principais mentes pensantes do iluminismo, né, dessa busca da razão, eu trouxe aqui, o livro também apresenta, até peguei do livro, alguns nomes que representam críticas específicas, né? E aí a gente traz, por exemplo, na política, que buscava um liberalismo político, a possibilidade de outras pessoas alçarem esses poderes políticos. Nós temos o Locke, tá certo? John Locke. Então, fazia uma crítica política. Uma crítica religiosa, buscava a liberdade religiosa, não essa linha de pensamento pura e simplesmente católico, né? Pura e simplesmente cristão católico, a igreja católica, mas a liberdade religiosa. Nós temos o Voltaire, esse cara aí, ele fez uma crítica grande à ideia da liberdade, a ideia dessa estamentação, né, dessa obrigatoriedade religiosa. Então a liberdade religiosa era a principal bandeira defendida por ele. Montesquieu, que é na questão da divisão dos poderes, então de dizer que todo mundo tinha direito, né, a crítica à liberdade nessa questão do direito, nessa questão judicial, a divisão desses poderes, não mais existia a figura do rei, mas dividia o poder em 3, executivo, legislativo e judiciário, um poder que julga, um poder que faz lei e um poder que administra, o modelo que nós temos, o modelo político que nós temos hoje, tá certo? Então o Montesquieu era o cara que defendia isso. E ainda nós temos o Adam Smith, e o Adam Smith, gravar em casa tem essas coisas, né? Eu já disse para vocês. O Adam Smith, então, ele fazia essa crítica e ele defendia, a principal bandeira dele era o liberalismo econômico. Ele dizia que se o Estado não intervisse, né, aquele modelo mercantilista não existisse, se o Estado, se o rei não intervisse, o próprio mercado se regulamentaria. Ele
chegaria ao ponto que a oferta, demanda e procura, ela regularia o mercado se estabilizaria. Então, as coisas seriam seriam mais justas se fossem assim, tá certo? A gente sabe que nem muito ao céu, nem muito à terra, né? A gente precisa de um equilíbrio. Hoje a gente consegue ter esse discernimento. Essa é uma opinião minha, do professor, tá certo? Então, diante disso tudo, desse antigo regime e dessa ideia iluminista, nós tivemos aí alguns reis que, apesar de ter todo o poder centralizado na mão, abriram mão desse poder. Muitos deles, pessoal, eu trouxe 2 aqui, mas nós tivemos vários, muitos deles por medo de perder o poder, de ser tirado do trono. Então eles aceitavam essas ideias novas, essas ideias iluministas, deixavam o antigo regime de lado e acatavam algumas ideias iluministas. Outros reis, eles conseguiram equilibrar essa balança. Ora, eles tinham pensamentos absolutistas, ora, eles optavam por esse pensamento iluminista, por esse pensamento de igualdade, de liberdade, tá certo? Então, entre esses reis aí, o livro traz 2, e eu vou utilizá-los também, que é o Frederico II da Prússia e a Catarina II da Rússia, tá certo? O livro ainda traz o José I de Portugal. E aí o livro faz uma ligação que é interessantíssima para a gente aqui que mora no Brasil, que gosta de história do Brasil, e para você entender por que as coisas, como o professor aqui já disse outras vezes, por que as coisas são ligadas, né? As coisas que acontecem no mundo influenciam a vida de todo mundo, inclusive influencia a nossa vida, e a gente vai perceber como é que uma coisa que acontecia lá na Europa influenciava a vida das pessoas aqui no Brasil, na colônia brasileira. O José I, que era esse rei de Portugal, ele era considerado um despostas esclarecidas. O que é um desposta esclarecida, professor? É um rei absolutista que abre mão do seu poder absolutista para utilizar de características iluministas. Então, esses filósofos, esses pensadores davam o nome desses reis de despostas esclarecidos ou esclarecidas. Por quê? Eles eram uns caras que começavam a agir pela razão, tá certo? Começavam a pensar, começavam a utilizar a lógica racional para poder exercer esse poder. Não deixava de ser rei, mas começava a utilizar ideias iluministas, dividir o poder. Então nós criava-se ali então os parlamentos, né? Criava-se uma gama de juízes, os impostos eram divididos igualitariamente, tá certo? E aí nós temos então a figura de José I lá em Portugal, que era considerado um rei desposta esclarecido, e ele colocou ali entre os seus primeiros ministros, entre uma figura aí para administrar, e esse cara aí ele começou a impor algumas reformas, que é o Marquês de Pombal. Quando ele iniciou no governo, ainda não era Marquês, né? Depois ficou conhecido como Marquês de Pombal, e ele tem 3 características aí que acabam influenciando diretamente a vida dos colonos de nós aqui brasileiros na época. Primeiro, o estímulo à exportação do vinho. Lembra que nós estudamos no bimestre passado aquele tratado de Madwin, ou de Medwin, enfim, que é o tratado de panos e vinhos, e aí então a gente percebia que quando nós estudamos também sociedade mineradora, que muito do ouro brasileiro foi parar na Inglaterra. Então, o Portugal dependia muito economicamente da Inglaterra. E o Tratado de Panos e Vinhos é a cara dessa dependência econômica. Então, o Marquês de Pombal, ele freou um pouco a compra de tecidos. E como é que ele fez isso? Ele estimulou a produção de tecido em Portugal. Então, freava, diminuía a compra de tecidos e ele estimulou a venda de vinhos. Então, ele tentou equilibrar essa balança aí de importação e exportação naquele tratado de panos e vinhos. Outra coisa que ele fez, e aí influencia diretamente a vida dos colonos, a vida da colônia brasileira, né, de nós aqui brasileiros na época, dos nossos antepassados, que impor aí essas características coloniais.
que é explorar, cobrar impostos, obrigar que seja produzido em larga escala açúcar, gado, o fumo, o ouro lá de Minas Gerais. Então, Marquês de Pombal aí influencia a vida das pessoas que viviam aqui no Brasil, tá certo? Então, e outra característica é expulsar os jesuítas. Lembra que eu falei lá sobre o Voltaire, que o Voltaire fazia essa crítica a esse pensamento único religioso, né? Ele era um defensor dessa bandeira da liberdade religiosa. Então, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas daqui. Vamos lembrar aí que durante a colonização do Brasil, a Igreja Católica, na figura dos jesuítas, eram responsáveis pelo processo de educação desses indígenas, né? Pelo processo, então, o precursor, a raiz educacional brasileira, ela pertence aos jesuítas. Então, a partir daí, a partir do Marquês de Pombal, os jesuítas não tiveram mais essa responsabilidade, esse papel de cuidar da educação. E aí, então, a gente pode pensar, não, legal, deu a possibilidade de aprender outras coisas. Mas a ideia por trás disso tudo era outra. A ideia por trás disso tudo era se apossar das posses, né, das propriedades da igreja, e essas propriedades foram divididas entre os amigos da coroa, tá certo? Então, dessa forma aí, essas ideias iluministas acabaram influenciando a nossa vida, que é a vida da nossa colônia, a vida do Brasil nesse período, tá certo? Então, só recapitulando aqui para a gente fechar o vídeo. Antigo regime, características absolutistas, economia mercantilismo, não tinha liberdade religiosa e os direitos, tinha mais direito quem pertencia os dois primeiros estados, né? As duas primeiras classes sociais. Crítica a isso, nós temos o iluminismo, que previa o quê? Mais liberdade, mais participação e uma sociedade que pudesse pudesse ter mobilidade, né? Que as pessoas pudessem mudar de uma classe social para outra, e também religiosas. E isso influenciou a nossa vida, porque nós tivemos essa cobrança de impostos ainda maior, e nós tivemos aqui na questão da educação essa expulsão dos jesuítas e a adoção de novas estratégias educacionais para essa colônia, tá certo? Fechamos aqui nosso vídeo. Você, meu aluno do segundo ano, obrigado por estar aqui assistindo. Fico muito feliz, conteúdo bacana, conteúdo legal que faz a gente pensar. Tenho certeza que o professor de filosofia, a professora de filosofia, não lembro bem aqui quem é, mas vai também abordar muito desses filósofos aqui, e eu espero ter ajudado, ter compreendido, ajudado aí, ajudado você de forma geral a compreender um pouco mais e também contribuir aí com filosofia, tá certo? Forte abraço, fica com Deus e fui!